Gente, acupuntura é uma terapia milenar originária na China, né, da China, que consiste na aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo, para tratar doenças para promover a saúde. Pois é, essas agulhas, quando aplicadas sobre algumas regiões específicas, são capazes de tratar diversas doenças físicas ou até emocionais, como sinusite, asma, enxaqueca, artrite, uma série de doenças. Mas quem vai falar ao vivo com a gente no Notícias do Bem sobre esse assunto é o Dr. André Tsai, que é médico acupunturista. É difícil de falar essa palavrinha, né? A Tainá enroscou, ela enroscou na acupuntura, eu enrosquei no acupunturista. Mas eu espero que tenha saído bem agora. Doutor André, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem, para falar sobre essa técnica que é tão antiga, né? Que passou por um período, inclusive, a gente pode dizer, de preconceito, mas que hoje a gente vê a sua eficácia comprovada e ela cada vez sendo mais utilizada por vários pacientes para tratamento de várias doenças, né, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos vocês. Se vocês enroscaram no acupunturista, imagine agora na palavra acupunturiatra, né? Não mexe com isso. Porque da mesma forma que temos o pediatra, agora temos o acupunturiatra. Imagine não dá para falar isso não, não, deixa. Mas é o jeito, é o cargo correto agora? Não se usa mais acupunturista? Não, na verdade sim, são termos que são equivalentes. Como você mesmo falou, houve um período em que a acupuntura foi tratada muito como uma terapêutica alternativa, né? E quando você fala de alternativa, significa o seguinte: se eu estou com a Paulista congestionada, eu vou alternar minha via de caminho para a Alameda Santos, por exemplo. Então, hoje em dia, não se cabe mais esse termo alternativa, e sim uma terapêutica integrativa complementar. Então, eu sempre falo que um conhecimento, uma medicina milenar não veio para substituir absolutamente em nada. Eu tenho como formação base a ortopedia, e hoje em dia a acupuntura ela tem sido muito utilizada principalmente nas dores crônicas e com muita evidência científica. Então, a partir do momento em que o mundo ocidental começou a investigar através de protocolos de pesquisa, tanto a nível laboratorial quanto a nível clínico com pacientes, e com isso a gente tem coletâneas de embasamento científico de que funciona e que não é meramente um efeito placebo, e que neste tratamento existe toda uma mediação de células, hormônios, substâncias como opiáceos endógenos, né? Serotonina, noradrenalina. Então, a partir do momento que a medicina moderna começou a entender em termos que eles conhecem, né, no linguajar que eles conhecem, aí esta mística e este preconceito foi se quebrando e foi deixando de lado. Mas hoje ainda existe um pouquinho, né? Então, foi muito importante essa evolução científica, e hoje a acupuntura no Brasil ela é reconhecida como uma especialidade médica pelo CFM. Tanto é que de uns anos para cá houve essa criação de um novo termo, que é o acupunturiatra, ou seja, é o médico que faz acupuntura, é especialista em acupuntura, né? E assim, ainda, né, existe essa questão da dúvidas, né, com relação a essa técnica, da sua eficácia no tratamento, né? E assim, eu fiz por alguns meses, né? Eu ainda não. A gente estava até falando aqui, né? O Quirindo ainda não teve essa experiência. Não fiz. Não tive recomendação, na verdade, não é porque não quis. E eu cheguei e eu vi bons resultados, assim. É impressionante como traz bons resultados. E o meu foi por causa de lombar, né? O meu marido tinha algumas hérnias. E, doutor, como que pode, né, ser aliado esses resultados, a sua eficácia mesmo no organismo? Como é que pode trazer esses resultados, né? O que mexe ali no nosso corpinho que alivia tanto o nosso corpo, né? Essas pequenas agulhinhas ali. Muito boa pergunta. Eu vou fazer um retrospecto, inclusive histórico. Quando o pessoal mexia com a acupuntura, falava muito assim: olha, vou equilibrar a sua energia,
olha, vou fazer assim, não sei o quê. Então tinha um tom um pouco até esotérico, né? Não raramente eu pegava cristãos, né? Perguntando, pô, mas o cristão pode fazer acupuntura? Eles falam de energia, tá mexendo com isso, com aquilo, não sei o quê. Todo esse linguajar foi, de certa maneira, trazida do chinês para o português ou para o inglês de uma forma equivocada. Tem várias palavras ou conceitos da medicina chinesa que, ao traduzir para o português, houve esse equívoco e dando uma conotação de uma coisa muito esotérica. Por isso que, por muitos anos, a comunidade científica tinha muita resistência à técnica. Bom, com o passar da investigação científica, começou-se a entender um pouco melhor, por exemplo, quais são as substâncias que estavam envolvidas e, por exemplo, o que seria um ponto de acupuntura. Então, observou-se que o ponto de acupuntura nada mais é do que uma região rica em terminações nervosas. Né? Então, a partir do momento que eu faço um estímulo, até mesmo com massagem, com o dedo, eu posso estimular esses pontos sensíveis. Esse ponto ele vai levar uma informação até a medula espinal, né? Para bloquear a informação da dor e também para começar um processo de desinflamação. Isso existe todo um mecanismo biomecânico um pouco mais complexo, mas o fato é que hoje em dia nós temos já uma comprovação por onde caminha, qual é a via que caminha, quais são as substâncias envolvidas, embora muita coisa a gente ainda não sabe ainda, mas de um modo geral, eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente bate o cotovelo, né? Qual que é o mecanismo instantâneo que a gente faz? É começar a massagear o cotovelo. Exatamente. Né? Então, existe um mecanismo em que você tem uma via de dor e quando você faz uma massagem ou uma acupuntura, tem um outro mecanismo que vai inibir essa dor, essa informação. E é por isso que funciona. Entendi. Agora, pergunta recorrente aqui no nosso ponto. Dói ou não dói fazer acupuntura? Que a gente está vendo as imagens aí do pessoal enfiando a agulhinha, aí tá todo mundo aqui, mas dói. Eu não sei se dói, a Tainá diz que dói às vezes, talvez um pouco. Tinha dias e pontos que doíam bastante. Mas como é que é isso? Mas suportável. Depende da inflamação, do local onde a agulha está sendo colocada. Qual é a relação, doutor? Uma excelente pergunta. A acupuntura, ela não deveria doer, né? Mas existe uma sensação que a gente tenta buscar, que a gente chama de sensação do choquinho ou o touch. A definição de dor é uma sensação desagradável. Então, se eu for considerar que para algumas pessoas essa sensação não é muito agradável, então eu posso responder de uma forma objetiva que, olha, a acupuntura dói um pouquinho. Então, a acupuntura incomoda. Mas não deveria. Não deveria. Tem alguns pacientes que conseguem diferenciar a sensação e ele consegue falar, olha, essa dor não é a dor da minha dor, da dor de machucado. É a dor da agulha, do choquinho, parece uma cãibra, parece que está distendendo alguma coisa, parece que está escorrendo algum líquido. Na língua chinesa, que é a origem, o berço da acupuntura, eu tenho termos específicos, né? Quando você fala de dor, é um termo chamado Tong. Quando você fala de touch, é um outro termo chamado Suan Ma. Então, para o chinês, ele consegue discriminar qual que é a sensação que ele está tendo ao agulhar. Né? Então, eu tenho na língua chinesa como discriminar. No português, eu não tenho isso. É só dor, dor, dor. Então, para ser mais sucinto, incomoda um pouquinho, mas não deve sentir sensação de que a agulha está machucando ou a sua pele ou o seu tecido. Tem gente que até gosta daquela sensação e fala para você, nossa, mas é a dor gostosa. Olha, uma dor, né? Coisa de masoquismo, né? Enfim, parece. Né? Mas tem. Né? Muito bom. Mas tem. E, doutor, assim, o que o senhor acha, assim, como uma forma de tratamento mesmo, né? Hoje a gente vê diversas alternativas, né? Pessoas que
buscam o tratamento. E agora eu venho, assim, até mesmo pro lado do cristão, né? Uhum. Às vezes eles têm essa visão, essa preocupação, e o senhor falou isso lá atrás um pouquinho. E às vezes até um pouco de preconceito ainda, né? Por conta dessa Existe. história toda que o senhor contou. Isso ainda existe, doutor? A comunidade cristã ainda olha para a acupuntura e fala assim, não sei se isso é muito crente Será se que fazer. eles têm essa preocupação ainda, por não conhecer muito bem? Eu acho que todo esse preconceito acaba sendo fruto de desconhecimento ou desinformação, né? Tudo que é muito oculto, a gente acaba levando para o místico. A partir do momento que a verdade é revelada, né? Ó, como funciona, não é nada espiritual, é uma questão física, uma questão biológica. Da mesma forma que, sei lá, eu vou fazer fisioterapia, tem os meios físicos, né? Não tem nada de esquisito. Então, isso já melhorou bastante. Se ainda tem, infelizmente ainda tem, mas já eu diria aí, de repente, menos de 20%. Tá? Mas há uns 15 anos atrás, eu sentia que a rejeição era mais de 50%. Tá? E hoje, quais as principais indicações para acupuntura? Bom, o que a literatura nos recomenda é mais na área da dor crônica. Então, por exemplo, cervicalgia crônica, né, lombalgia crônica, seja por hérnia de disco, seja por bico de papagaio, seja por problema muscular, artrose ou artrite, né, o nome correto seria mais artrite, joelho, mãos, uma questão chamada miofacial, fibromialgia, né? Saindo um pouco do universo da dor, um pouquinho antes, no universo da dor, enxaqueca e dor de cabeça também. Tá? Olha. Agora, saindo um pouquinho da dor, eu vi na chamada de vocês, na área de oncologia, né? Hoje tem sido feito muito para, por exemplo, diminuir os efeitos colaterais. Né? Quem faz quimioterapia não tem aqueles enjoos, né? Mal-estares. Sim. É excelente. Você faz uma sessão 30 minutos antes de receber o quimioterápico, ou se não conseguir conciliar a agenda, você pode fazer um dia antes, uma semana antes, prepara o organismo, você reduz muito os efeitos colaterais das drogas, né? Do quimioterápico. Fugindo um pouco desta área oncológica, que também tem a área de dor, né, dor oncológica, mas fugindo disso também, na área psiquiátrica, né, transtornos de ansiedade, transtorno de humor e alteração do sono. Então é uma tríade, um pacotinho em que a acupuntura consegue ajudar liberando serotonina, por exemplo, e consegue relaxar, diminuir o nível de estresse, diminuir o nível de ansiedade do paciente. Olha, muito interessante. E como a acupuntura ele vem de uma lógica, de um conhecimento mais holístico do doente, isso que eu acho que está sendo resgatado com a acupuntura, a medicina moderna se ultra especializou, não? A gente até brinca, tem o especialista do ombro esquerdo, do pé direitinho, do dedinho mindinho, né? Então, não, agora eu preciso ver o paciente como um todo, né? E a acupuntura tem isso. Só para dizer o seguinte, que quando eu vou abordar o paciente com a técnica e vem com uma queixa de dor, eu preciso analisar como está o nível de estresse, como está o padrão de sono, como está o intestino, como está a dieta, e aí eu ofereço um set de pontos para tentar regular o organismo como um todo. Tá? Entendi. E, doutor, tem idade para acupuntura ou não? Pessoas de qualquer idade, criança pode fazer, pessoas mais velhas podem fazer? Tem alguma restrição aí? Não tem nenhuma restrição. Eu fiz para o meu filho que tinha, acho que uma semana de idade. Ele estava com umas cólicas. Eu coloquei umas sementinhas na orelha. Então não tem nenhum tipo de... É claro que para cada faixa de idade você vai usar uma técnica mais apropriada. Sim. Né? Sim. Criança, de repente você usa poucas agulhas, ou agulhas mais finas, ou então só semente na orelha. Né? Idoso, eu não posso deixar por muito tempo,
porque eu posso ter muita hipotensão ou uma reação um pouco mais forte, porque o idoso tem uma reserva um pouco mais restrita. Então, só alguns cuidados, mas não tem nenhuma contraindicação. Ó, tem uma pergunta aqui do Elvilmar. Ele fez assim: somente na capital paulista encontramos os melhores especialistas e custos? Eu acho que não, né? Talvez aqui as pessoas se especializem mais, talvez, né? Mas acho que procurando pelo Brasil todo, devemos encontrar profissionais habilitados, né, doutor? Aproveitando, qual é a habilitação que a gente tem que buscar no profissional, por exemplo, quando a gente vai procurar um acupunturista? Bom, muito obrigado pela pergunta. Eu vou aproveitar e me apresentar como presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Então, eu posso afirmar para vocês que nós temos mais de 4.000 médicos com título de acupuntura. Como que esse colega ele atinge essa titulação? Você faz 6 anos de medicina, alguns fazem residência, no meu caso eu fiz ortopedia, mais 4 anos, e eu posso escolher a acupuntura como uma outra especialidade. Então, eu fiz o curso de acupuntura de graduação e tem o colégio, ela faz um concurso, uma prova de titulação, e você tem que tirar uma média acima de 7. Quem tirou, vai lá e registra o seu título na AMB, Associação Médica Brasileira. Então, nesse processo, nós temos aí a acupuntura como especialidade desde 95, então a gente tem 26 anos, nós temos aí mais de 4.000 espalhados pelo Brasil todo. Tá? Infelizmente não estão em todas as cidades, né? Mas em todos os estados nós temos pelo menos médicos acupunturistas podendo oferecer o serviço de qualidade. Todo ano nós fazemos congressos para fins de atualização, né? Trazendo inclusive palestrantes da China, de Taiwan, de todos os vários países do mundo, para realmente capacitar e manter o nosso associado atualizado. Tá? Então, não só em São Paulo, outros centros. É claro que São Paulo acaba sendo uma referência, porque a gente tem grandes centros hospitalares, né? Tanto a nível particular quanto a nível do SUS. Mas eu posso afirmar para vocês que existem excelentes médicos acupunturistas fora do estado. Tá certo, doutor André. Obrigado. Pois não. Rapidamente, quem quiser pode acessar www.cmba, Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura.org.br, e lá você pode encontrar um acupunturista na sua cidade. Se tiver, vai estar lá. cmba.org.br, não é isso? O site? Isso. cmba.org.br. A gente está reestruturando. Pois não. A gente está reestruturando, talvez esse mês aí falhe alguma coisa, mas para o próximo mês, com certeza. Tá ótimo. Queria que você deixasse os contatos também, né? Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho também. Pode ser no site mesmo, cmba.org.br. Muito bom. Eu queria só fazer mais uma única perguntinha. Só mais uma. A Wanda, ela perguntou o seguinte: se tem algum efeito em pacientes acometidos pelo AVC isquêmico, que ela perguntou para ajudar na recuperação dos movimentos. Claro, tem que fazer uma análise, né, do paciente, mas sim, doutor, em princípio. Inclusive, o meu chefe, Dr. Vu Tushin, que também é pastor presbiteriano, tá? A tese de doutorado dele foi exatamente em pacientes com AVC isquêmico. E teve algum resultado, sim. O problema pegou pacientes crônicos que tiveram AVC depois de mais de 1 ano e meio. Né? A gente sabe que até 1 ano e meio existe ainda uma possibilidade do organismo revascularizar parte do entorno daquela lesão. Tá? Então ele pegou pacientes crônicos em que a ciência, a neurologia não tinha mais o que fazer. Entendi. Tá? E mesmo assim, esses pacientes teve auxílio. Então, para ser mais objetivo, sim, existe inclusive trabalho nesta área e o ideal é fazer quanto antes.
Muito bom. Tá certo. Doutor André Tsai, médico acupunturiatra, né? O acupunturista, saiu o acupunturiatra. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer ter essa conversa aqui no comecinho do nosso programa. E conte sempre com a gente aqui também, né, no Notícias do Bem, para falar a respeito dos trabalhos da associação, né? A gente está aqui à disposição também para dar boas notícias sempre. Obrigado, doutor André. A produção tem meu contato, é só dar um zap. Muito Fechado. obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Doutor André Tsai, falando a Prazer é respeito de